Amém. É uma honra estar aqui, é um privilégio. Não tenho dúvida que Deus vai falar com o seu coração, se o meu celular não ficar saindo. Antes de começar, eu queria estabelecer algumas verdades. Por quê? Uma das coisas que eu percebo que a nossa geração é uma geração muito relativista. E aí a gente olha para as coisas que nos cercam e a gente fala que tudo é relativo. Depende. Pode ser, como pode não ser, mas eu entendo que em Deus existem coisas que são absolutas. E que mesmo que você esteja diferente hoje, isso continua sendo absoluto. Eu queria então estabelecer 3 verdades antes de a gente realmente começar a conversar o que a gente vai falar essa noite. A primeira é que Deus não faz as coisas a qualquer preço. O que eu quero dizer com isso? Ele não contradiz quem Ele é. Ele não contradiz a sua natureza para agradar o seu coração ou para fazer algo que você quer. Deus, Ele não muda por causa de você. Ele continua sendo Deus. Então, Ele não faz as coisas a qualquer preço. E às vezes a gente caminha como se Ele fizesse. Deus não faz nada a qualquer preço. Essa é a primeira verdade que eu queria estabelecer essa noite. A segunda é que tudo que Ele faz em nós, ou através de nós, Ele faz através de Jesus e do seu Espírito em nós. Ou seja, não é porque você é muito bom que Ele faz. É porque Ele é muito bom que derramou o seu Espírito sobre nós e aí Ele faz. E aí Ele faz coisas grandiosas, Ele faz coisas incríveis, mas porque Ele é incrível. E a terceira verdade que eu queria estabelecer antes de a gente começar realmente a falar é que a Bíblia por inteiro se completa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos os nossos livros prediletos da Bíblia. Quem aqui tem seus livros prediletos da Bíblia? Tem os livros que é mais fácil ler, que é mais gostoso, mas tem uns que são dificinho pra caramba, né? Tipo Levíticos, quando começa aquela monte de coisa. Números ainda é legalzinho, mas tem uns que é difícil. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que a Bíblia inteira se completa. Ou seja, ela não é um monte de livros espalhados que daí as pessoas decidiram juntar para fazer alguma coisa para você ler. A Bíblia é um livro só, inspirado por Deus, útil para o ensino, para que você cresça, amadureça e se torne mais parecido com Ele. E quando a gente pensa que a Bíblia é um livro só, e a gente para de ler ela particionada, a gente começa a entender que a Bíblia por inteiro não se contradiz. Às vezes a gente olha para o Deus do Antigo Testamento e a gente acha que é um Deus diferente do Novo Testamento. Mas continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Amém? Então eu quero começar a pregar a partir dessas 3 verdades que precisam estar bem estabelecidas no seu coração. Primeira, que Ele não contradiz a natureza dEle, Ele não faz nada a qualquer preço. A segunda, tudo que Ele faz por meio de nós é através do seu Espírito e através de Jesus. E a Bíblia, por inteiro, ela não é particionada, ela se completa e ela vai se complementando conforme você vai lendo e vai mergulhando nela. Amém? Então agora eu queria orar de novo, eu sei que o Pedro já orou, mas eu não consigo engatar sem isso. Fecha seus olhos. Eu quero te convidar a orar comigo por esse tempo, a criar expectativas diante de Deus para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Comece a colocar o seu coração diante de Deus, o porquê você está aqui, o que você tem de expectativas para essa noite. Comece a se colocar na presença dEle, peça para Ele quebrar no seu coração qualquer barreira que você tenha, qualquer impedimento, talvez, de Ele agir em você. Senhor Jesus, Tu és mais que bem-vindo no nosso meio, a Tua presença é tão doce aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que tudo que saia da minha boca venha direto do seu coração. Me impeça de atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Que o Senhor tenha liberdade aqui, Senhor. Desde já prepara o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a sua voz e sermos realmente transformados por quem você é, completamente moldados por quem você é e nos tornemos mais parecidos contigo. Vem fazer do teu jeito, Senhor. Em teu nome. Amém. Sempre é um desafio enorme pregar para uma outra igreja.
Quem aqui de vocês já pregaram em outra igreja? Tu já pregou na nossa. Por quê? Porque você não sabe a reação das pessoas. Então, ainda mais porque vocês estão todos de máscaras e agora na minha igreja eles já estão tirando as máscaras, então eu começo a ver as reações. Então eu queria pedir para vocês serem bem exagerados as reações para eu saber se vocês estão compreendendo a linha de raciocínio. Tá bom? Então vamos lá. Com isso estabelecido, a gente sabe que semana que vem vocês vão ter a conferência Oásis, e sempre quando eu vou construir uma pregação, eu oro e peço para Deus uma direção ou uma palavra daquilo que Ele quer trazer, e geralmente Ele me traz uma frase ou um versículo, e nesse caso Ele trouxe uma frase e um monte de versículos, mas eu vou começar pela frase e depois os versículos vocês vão ver na caminhada. A primeira coisa que Deus me trouxe é que nós somos o oásis no meio do deserto. Interessante, né? Eu fiquei pensando muito nessa frase, né? O que significa sermos o oásis no meio do deserto? E aí eu fui pesquisar o significado de oásis no Google mesmo, ele é muito bom para essas coisas. Ele fala assim, olha, região que por conter água é fértil e está localizada em pleno deserto ou em locais áridos. Então, o oásis, ele é um lugar onde tem água no meio do deserto. Sabe aqueles filmes que está lá o cara no maior deserto, já está vendo coisas, começa a enxergar gente onde não existe, e de repente ele encontra um lugar onde tem aquelas palmeiras, um laguinho e tal, e ele sai correndo para aquilo lá. Aquilo é um oásis. E Deus falou que nós somos o oásis no meio do deserto. Eu fiquei pensando, tá, mas o que seria o deserto hoje? E eu fui também pesquisar no Google o significado de deserto, e aí ele traz algumas explicações de deserto. Primeiro, que o deserto é uma zona árida, ou seja, ele não tem umidade, ele é seco, nada produz, ele é um lugar estéril, e não tem sensibilidade, é frio. Essa é a primeira coisa que fala sobre o deserto. A segunda é que ele tem precipitações atmosféricas irregulares ou escassas. O que isso quer dizer? Quer dizer que chove pouco. No deserto não tem muita chuva. E a outra coisa, ali não tem vegetação, ou é raro a vegetação, é um lugar sem vida. E a qualidade de que se encontra no deserto é desabitado. E eu fiquei pensando muito nisso, o que tem a ver, então, nós sermos esse oásis no meio do deserto. E quando eu olho para o mundo é isso. É um lugar frio, onde não tem sensibilidade à ação de Deus. É um lugar onde não gera vida, não produz vida. É um lugar desabitado. E quando eu penso em desabitado, eu estou pensando na ausência de Deus, né? E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, então sem Ele nós não temos vida. E eu fiquei pensando muito nisso e pensando nesse tempo que nós temos passado. A gente está virando, né, o segundo ano de pandemia e, gente, que tempinho difícil. Mas é engraçado porque esse tempo mostrou muita coisa sobre nós. E mostrou muita coisa sobre o mundo. Foi um tempo onde muitos de nós nos tornamos duros, frios, onde, eu não sei como é a realidade de vocês aqui, mas o sentimento que eu tenho é que as ovelhas lá de Joinville descobriram que é bom ficar em casa, e se afastaram da igreja, se afastaram das pessoas. Ou seja, tudo aquilo que é o mundo, tudo aquilo que é o deserto, começou a se infiltrar dentro da igreja. As pessoas se afastaram, se tornaram frias. E é tão difícil mover, parece que os primeiros cultos que a gente fez, logo ali no início, quando tinha os distanciamentos de 1,5 metro, agora pelo menos não tem mais isso, e a galera de máscara, tu estava distante do seu irmão, a parte boa é que você conseguia dançar livremente, né? Mas fora isso não tinha nada bom. E todo mundo de máscara, e parecia que você não conseguia ter contato. Então tudo aquilo que era o mundo entrou na igreja. Um deserto. E é engraçado porque a gente ainda vê isso hoje. Quando você olha para o mundo, e eu falo em todos os lugares que a gente vai, a sensação que eu tenho é essa, uma frieza. As pessoas olham feio para você quando você está andando sem máscara ou quando sua máscara caiu um pouquinho. Eu me lembro, esses dias eu fui no médico e eu estava aguardando para ser chamada e entrou uma menina com a mãe e a menina estava parada e de repente ela espirrou. Para quê, né?
O consultório inteiro olhou, fulminando a menina. Uma criança. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde a gente vai parar? Esse é o deserto. É um lugar sem esperança, um lugar sem vida, um lugar árido, seco. Um lugar onde você não vê futuro. Você só vê o medo do presente. E é engraçado porque uma das coisas que o Paulinho mais falou durante a ministração foi sobre o medo. E é uma das coisas que eu mais tenho visto nos nossos dias é o medo. Um povo apavorado, com medo de pegar, como diria minha mãe, um bichinho invisível. E o mais triste disso é que nós, que seríamos oásis no meio do deserto, estamos com tanto medo quanto. Nós, ao invés de olharmos para o oásis, nós começamos a olhar para o deserto. E começamos a achar que o deserto está invadindo ali e que faz sentido que o deserto está vivendo. Deus não nos chamou para ser igual a esse mundo. Deus nos chamou para sermos diferentes desse mundo. Esse foi o chamado dele para nós. Mas nós nos misturamos demais. E começamos a nos tornar parecidos com o mundo. É interessante que em João 17, de 15 a 18, uma oração de Jesus, ele fala assim, olha, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós estamos neste mundo não como alguém que é do mundo, nós estamos neste mundo como alguém enviado por Deus para esse mundo, para mudar o mundo e não para se adaptar a ele. Esse é o objetivo de Jesus nos enviar. Ele nos envia como um oásis no meio do deserto e não como um deserto no meio do deserto. Nós começamos a nos misturar demais, a parecermos demais com esse mundo e começamos a achar que é normal ser igual a tudo que está ao nosso redor. A oração de Jesus é que não saíssemos do mundo, mas que fôssemos libertos do maligno. E é engraçado porque hoje eu olho para tudo que nos cerca e a impressão que eu tenho é que o maior engano do maligno é que nós somos iguais a esse mundo. Nós temos nos misturado demais. Nós somos iguais aos nossos colegas da escola, iguais aos nossos colegas da faculdade, iguais aos nossos colegas do trabalho. Não há diferença nenhuma entre nós e eles. A diferença é que nós vamos a uma igreja. De vez em quando ainda, porque agora dá para assistir online. Não tem diferença nenhuma. E isso é muito triste. Porque Jesus não nos chamou para assistir um culto online. Ele nos convocou para ser um povo diferente aqui. Para sermos o seu reino aqui na terra. Então algo precisa mudar em nós. Algo precisa ser transformado. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. E Deus me trouxe uma construção de pensamento e eu espero que faça tanto sentido para você quanto fez para mim. E a primeira coisa que eu entendo, né, quando a gente pensa no oásis, a gente está falando sobre água. E como eu falei, Deus ele não faz as coisas a qualquer preço, então Ele não quer qualquer tipo de água, Ele não quer a água que a gente quer colocar lá, Ele quer uma água específica. E em Ezequiel 47:1, ele fala, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Então, a primeira coisa que Deus quer é que a água que seja derramada, essa água que vire oásis, venha direto do templo de Deus. Não vem de qualquer fonte, não vem de qualquer lugar, ela vem direto do templo de Deus, direto do trono de Deus, direto do alto. Não é a qualquer preço. Às vezes nós estamos tentando importar água e colocar para ver se o mundo vai achar que é legal. Quantas vezes nós temos nos adaptado ao que o mundo está dizendo que é legal ser? Mas uma das coisas que eu tenho compreendido e que nós, como Tarja, temos compreendido é que nós somos diferentes desse mundo. E o nosso papel não é fazer aquilo que agrada, mas é agradar o coração do nosso Deus. E isso é completamente diferente do que o mundo diz. Porque o mundo diz que a igreja precisa se adaptar ao formato que as outras pessoas vão achar legal. E aí a gente inventa um monte de coisa
para poder agradar. Mas Deus quer uma água que vem direto do trono dele. Significa que não pode ter enfeites? Não, pode ter um monte de coisa, desde que não atrapalhe que a água venha direto do trono. O problema é quando a estrutura começa a atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. A água precisa vir direto do trono de Deus. A segunda coisa que eu entendo que esse templo que ele está falando somos nós. Em 1 Coríntios 3,17, ele fala que o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos esse templo. Essa água que vem do alto, ela é derramada sobre nós, porque nós somos esse templo. Ela vem de Deus, mas ela passa em nós. E isso precisa acontecer todos os dias. Nós precisamos ser o tempo todo lavados pela água que vem direto do trono de Deus. É esse oásis que Deus quer para o mundo. Um oásis que vai jorrar em você. Às vezes nós esperamos tanto da estrutura, tanto da igreja, ou do nosso líder de células, ou do nosso líder de grupo, ou enfim, de qualquer coisa que a gente espera. Sempre é do outro. Quando, na verdade, você tem que fazer a sua parte, porque você faz parte. A partir do momento que nós nos entregamos a Ele, nós somos igreja e nós somos corpo. Então não tem mais a ver somente comigo, mas tem a ver com a gente. E quando eu não faço a minha parte, logo o corpo inteiro sofre. Quando eu não recebo direto do trono, o corpo inteiro sofre. O nosso papel é estarmos todos juntos diante do altar de Deus, sendo completamente lavados por quem Ele é. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que a água ela precisa correr e fluir de dentro de nós para fora. Em João 4, 13 a 14, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que é uma das histórias que a gente mais conhece, ele fala para ela que quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Um rio que flui. Então, a água ela vem direto do trono de Deus, ela é derramada sobre nós e ela precisa ser derramada a partir de nós. Uma das coisas que eu tenho entendido que água parada dá dengue. E, gente, eu já peguei dengue e ninguém merece. Água parada dá dengue. E muitas vezes nós temos sido essa água parada. Eu acho que nesse levante de lugar secreto, de buscar intimidade com Deus e tal, a gente vai no lugar secreto e fica eternamente no lugar secreto. E o secreto nunca vem para fora. A água que Deus derrama sobre nós precisa fluir a partir de nós. Se não está fluindo a partir de você, é possível que você não esteja recebendo. Porque tudo aquilo que Deus derrama precisa transbordar. É um rio que flui de dentro de você, mas que vai invadir todos os cantos da terra. Esse é o rio de Deus. Para de tentar parar o rio de Deus. Às vezes nós estamos tentando represar a água que vem direto do trono. Não é nosso papel represar. Não é nosso papel fazer uma hidrelétrica. O nosso papel é fazer jorrar a água. Tudo aquilo que é derramado sobre nós precisa ser derramado para os outros. Deus não derrama para você para que você fique feliz e fale, nossa, que legal, eu tive um tempo incrível com Deus. Mas é para que aquele tempo incrível que você teve com Deus seja derramado sobre os seus irmãos. Aqueles que estão junto com você na sua célula, aqueles que estão juntos com você no culto, aqueles que estão juntos com você em todo lugar que você for. Ou as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade. Derramar uma água, um rio que flui de dentro de você. E aí, voltando para Ezequiel 47, de 9 a 12, ele fala assim, olha, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e sacia a água salgada, saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Por onde o rio fluir, tudo viverá. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas.
por onde esse rio passa, ele gera vida. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Quem vem para matar, roubar e destruir não é Deus. Aquilo que flui do trono de Deus é derramado sobre você e flui a partir de você, precisa gerar vida. Se não está gerando vida, não vem de Deus. Quando ela vem direto do trono de Deus, ele vai gerar vida. Isso é automático, porque Deus, ele é um Deus de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Ele é a vida. E por onde esse rio passa, ele gera vida. Mas às vezes nós temos sido mais destruidores do que gerado vida. Parece que nós temos sido as enchentes que estão sendo causadas por aí. Estamos destruindo tudo que está ao redor. Deus não nos chamou para destruir tudo que está ao redor. Ele nos chamou para destruir somente as obras do maligno. O resto a gente gera vida. O nosso papel, como um rio que flui direto do trono de Deus, é gerar vida para todos os lugares que a gente vai. É tudo aquilo que flui de nós, precisa gerar vida em todos os cantos, em todos os lugares que a gente tocar. Eu estava pensando nisso e eu fiquei pensando muito com relação, até o Pedro falou que nós somos uma igreja muito profética. E é verdade, estamos tentando. Mas uma das coisas que eu vejo muito no profético é que muitas vezes a gente, querendo acertar, falha. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, querendo ser boca de Deus para a vida das pessoas, nós, ao invés de gerarmos vida, nós estamos matando. Porque não sabemos ouvir. E com isso eu não estou te encorajando a não ouvir mais Deus. Eu estou te encorajando a discernir o que Deus está te falando. Porque muitas vezes, quando você ouve algo de Deus e você não vai para Deus com aquilo e não pergunta o que Ele quer dizer com aquilo ou o que Ele quer falar com aquilo, você simplesmente vai e fala, ao invés de você gerar vida, você está matando, roubando e destruindo. Isso é muito sério. O nosso papel como filhos de Deus é gerar vida por onde nós formos, onde nós tocarmos. Essa é a grande diferença do oásis. Nós não matamos, nós geramos vida. E não porque nós geramos, mas por causa daquele que habita em nós. Onde nós tocamos, as pessoas são transformadas, as pessoas são resgatadas, porque um dia nós fomos lavados por essa água. Um dia essa água foi derramada sobre nós e nos lavou por completo, nos fez filhos semelhantes a Ele, gerou vida em nós, e por conta disso nós podemos gerar vida. Porque sem Ele nós já estávamos mortos. Mas por causa dele nós somos resgatados, e sendo resgatados nós fomos então capacitados a gerar vida. Mas é uma das coisas que eu acho muito loucas em Jesus, é que Ele não só derrama o seu Espírito, Ele não só derrama água sobre nós, Ele não só derrama do trono a água para que isso flua, mas Ele nos envia para ir para todos os cantos, para que essa água seja espalhada por toda a terra. Porque Ele não está satisfeito com poucas pessoas que foram salvas por Ele. Não é porque Ele quer muitas pessoas, é porque Ele quer o mundo inteiro. Ele quer o mundo inteiro curado, sarado, vivo. Em Mateus 28, 18 a 20, Ele fala, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu ordenei. Esse não é um mandamento para alguns, não é um mandamento para os apóstolos, não é um mandamento para poucos. Esse é um mandamento para todos nós. Vão por todo mundo, façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer. Nesse último ano, quantos discípulos você fez? E com isso eu não quero só te constranger, eu me sinto constrangida toda vez que eu me faço essa pergunta. Se nós somos esse rio a jorrar, se nós somos esses que foram encharcados por Ele, começaram a encharcar a partir daquilo que Ele fez em nós, existe algo errado, porque o mundo inteiro ainda não foi salvo. Nesses últimos 2 anos, nós nos escondemos em nossas casas porque ficamos com medo de contagiar
os outros e não criamos vergonha na cara de falar desse amor que nos alcançou, que poderia mudar a eternidade daquele que foi contagiado. Isso é muito sério. Nós nos calamos diante dessa situação. Como filhos de Deus, nós não podíamos nos calar. Em Marcos 16, 17 a 18, ele fala: estes sinais acompanharão aqueles que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quem aqui crê em Jesus? Quem crê na Bíblia? Esse texto está falando que aqueles que creram, sinais e maravilhas acompanhariam. Por onde eles fossem, pessoas seriam curadas, eles poderiam beber algo venenoso que não lhes faria mal nenhum. Me assusta ver que aqueles que deveriam ser os mais corajosos da terra, porque ganharam a vida eterna, estão sendo os mais medrosos. E, gente, eu não quero te ofender, eu estou falando sobre algo que Deus está me constrangendo demais nesses dias. Ao invés de nós sermos esses que anunciam as boas novas por todos os lugares que nós formos, ao invés de sermos esses que mostramos um Deus que gera vida, um Deus que cura, um Deus que transforma, nós estamos nos escondendo. Ser um oásis num deserto é muito legal, porque, tem água. Só que não é fácil no meio do deserto. Você precisa continuar sendo a fonte a jorrar. E às vezes, no meio de tudo que está acontecendo, a gente se perde. Por onde esse rio passa, naturalmente ele vai gerar novos discípulos. Em Salmos 1, de 1 a 3, ele fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A gente acabou de ler em Ezequiel que por onde esse rio passa, nascem árvores frutíferas, que dão frutos na estação certa, que as suas folhas não murcham, que tudo que faz prospera. Aonde o rio de águas vivas passar, gerará novos frutos, gerará novos discípulos. Uma das coisas mais assustadoras nesse tempo de pandemia é que, ao invés da igreja crescer, a igreja diminuiu. Os que estavam capengando caíram de vez. E aí os que estavam mais firmes foram obrigados a apelar para a fé, Firmaram um pouquinho mais. Só que não foi acrescentado todos os dias o que estavam sendo salvos. Porque nós nos escondemos. Nós somos um rio a jorrar, água parada da dengue. Nós precisamos começar a fazer esse rio jorrar novamente. As pessoas precisam conhecer esse Deus que nos libertou, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ser esse oásis no meio do deserto, onde as pessoas procuram incessantemente. Em Abacuque 2,14, uma profecia desse profeta, ele fala: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Quem leva o conhecimento de Deus somos nós. Nós somos aqueles que derramam sobre as pessoas o conhecimento de quem Deus é. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Não tem como. Nós precisamos começar a pregar. Eu estava compartilhando com o Pacheco, o Cezito e o Rob vindo para cá. Eu estou lendo um livro, Insanidade de Deus. Eu vi o documentário e aí eu fui ler o livro, porque eu fiquei interessada. E eu achei muito interessante uma situação onde um muçulmano, que era amigo desse missionário, chegou indignado para o missionário. Ele foi no enterro do filho desse missionário e ele falou assim: olha, eu achei a coisa mais incrível é que vocês sabiam para onde ele iria, vocês sabiam que ele estaria com o Senhor. E quando eu vejo os enterros dos muçulmanos, nós não sabemos para onde eles vão. Mas o que eu fiquei mais indignado é que vocês nunca nos falaram sobre isso.
Não é que é verdade? Nós temos a resposta para esse mundo que carece. Nós temos a fórmula da vida eterna. E nós estamos guardando para nós. O Deus que mudou a nossa vida não está conseguindo mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor porque nós estamos nos calando. Porque Ele decidiu nos usar. Ele decidiu usar você. E às vezes você pode estar olhando para você, tá, mas eu não sou, tão bom. Lembra que eu falei, não tem a ver com você, tem a ver com quem Ele é. Ele é bom e por isso que Ele faz. Ele decidiu fazer através de nós. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Em Romanos 8,19, ele fala que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda que nós comecemos a nos levantar e realmente nos agir ou nos posicionar como filhos de Deus. Nós estamos agindo ou nos posicionando como pessoas amedrontadas, como ratinhos com medo do gato. Quando nós deveríamos ser as pessoas que se levantam e mostram que há esperança para o mundo. Há alguém que pode mudar a história. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança que esse mundo seja completamente transformado. Porque Cristo em mim e em você, Ele pode derramar um rio de águas vivas que vai gerar vida por onde nós passarmos. Se a gente não deixar a água parada. Se nós começarmos a nos posicionar para isso. E eu queria fazer essa noite 3 convites para você. Eu creio que toda palavra, ela vem junto um convite de mudança, de transformação, de mudança de postura, de qualquer coisa nesse sentido. A palavra de Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia. E eu queria te convidar essa noite a fazer uma dessas 3 coisas. E antes de eu falar o convite, em 1 João 2,14, ele fala, jovens, eu lhe escrevi, porque vocês são fortes. Eu acho incrível esse texto, que ele fala que ele escolhe os jovens porque nós somos fortes. Mas quando nós olhamos para a nossa geração, a impressão que dá é totalmente ao contrário. Porque nós nos escondemos. Mas deixa eu te contar uma coisa. O nosso Deus falou que nós somos fortes. Eu quero te convidar essa noite a se manifestar não como um ratinho amedrontado se escondendo do gato, mas é realmente se posicionar diante de Deus, tomar uma posição séria. O primeiro convite que eu queria fazer essa noite é, se alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus de verdade pela primeira vez ou pela 1000ª vez, mas que dessa vez é para valer. Eu queria pedir para você ficar em pé. Por que eu estou falando pela 1000ª vez? Porque eu entreguei minha vida umas 1000 vezes, mas lá pela 1000ª vez foi de verdade, foi para valer e eu não precisei mais entregar. Se é o teu caso, eu queria pedir para você ficar em pé. Seja jovem, forte, corajoso. Não tenha vergonha. O segundo convite é você que quer entregar a sua vida novamente para Jesus. Talvez porque você se afastou, porque os seus caminhos se distanciaram. Eu quero te convidar a se colocar em pé também. Se você entende que essa noite é uma noite de retomada, é uma noite de recomeço, é uma noite de restaurar a sua caminhada com Deus, restaurar o seu caminho com Deus. E o terceiro convite que eu quero pedir para você ficar em pé é se você olhou para tudo isso que a gente conversou sobre ser filho de Deus, ser oásis no deserto, e você percebeu que você não tem sido um representante legítimo de quem Deus é, ou não tem sido um representante legítimo do reino de Deus, que você tem falhado em espalhar esse evangelho, que você não tem falado do amor de Deus para as pessoas ao seu redor. Se for para você, eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar por você. E se você ficou sentado, eu queria pedir para você orar pelas pessoas que estão perto de você. Lembra que eu falei, nós somos corpo de Cristo. E como corpo, nós somos responsáveis uns pelos outros. Então se aproxime de quem está em pé e comece a orar, pedindo para que essa noite Deus confirme no coração deles a decisão que eles estão tomando. Nós queremos um Deus que faz maravilhas, num Deus que transforma todas as coisas, num Deus que faz o milagre. Ore por isso, pela vida dos seus irmãos. Senhor Jesus, essa noite eu quero colocar a vida de cada um que se colocou em pé na sua presença. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que transforma todas as coisas. Senhor,
nós somos gratos por essas vidas que entregaram a vida para Ti, Senhor. Nos ajude a sermos suporte para eles, para que eles cresçam, amadureçam em Você, para que eles aprendam tudo aquilo que o Senhor ordenou. Senhor, essa noite eu peço que o Senhor esteja confirmando ao coração deles que eles são filhos amados. Que o Senhor entre na vida deles, Senhor, e tome posse de tudo aquilo que eles são em Ti. Senhor, eu venho pedir também pela vida de cada um que se colocou em pé, que está se reconciliando contigo. Que essa noite seja um marco de virada, um marco de retomada em Ti. Que eles realmente venham viver de uma forma completamente diferente, uma vida nova em Você. Senhor, eu peço que o Senhor esteja marcando isso essa noite. Peço também, Senhor, pela vida de cada um que se levantou, porque entende que não tem sido fiel ao chamado Seu, de ir por todo mundo e fazer discípulo, que não tem sido realmente alguém que tem espalhado o Seu reino. Senhor, eu peço que o Senhor coloque um fogo ardendo no coração deles, que não dê descanso, que não deixe eles dormirem enquanto eles não falarem do Seu amor para todas as pessoas que os cercam, que eles comecem a realmente ser um rio a jorrar por todos os lugares que eles tocarem, que eles sejam completamente transformados por quem Você é e comecem a transformar todos os lugares que eles forem, que eles sejam realmente agentes de transformação, embaixadores Seus aqui na terra, que o Seu reino seja demonstrado a partir de quem eles são, que onde eles forem, sinais e maravilhas os acompanhem, que onde eles forem, as pessoas vejam Você e vejam quem Você é na vida deles, para que o mundo saiba que Você é Deus. Em nome de Jesus. Amém.